Jovens Vidas é um projeto com uma envergadura incrível. Ele é extremamente relevante, não só para os jovens, mas para os adultos também. Não tem como assistir a este espetáculo sem se emocionar, sem se impactar, sem ser tocado pelas narrativas que são encenadas neste espetáculo. O espetáculo, então, ele foi pensado, ele foi elaborado e ele é encenado por jovens que viveram e que vivem esses dramas, dilemas, conflitos, que fazem parte deste processo que no campo da psicologia a gente chama de adolescência. Esse adolecimento, né? Esse adolescer, que é um adolescer carregado de muitas dores, carregado de perdas, a perda da infância, a grande questão do adolecimento, que é, afinal de contas, quem eu sou, né? Toda essa crise de identidade que é vivida pelo adolescente, que é vivida com muito sofrimento. Um sofrimento que às vezes é sentido lá no íntimo e às vezes é vivido de uma forma assim também grandiosa, né? Então assim, cada jovem vive essa experiência de uma forma muito singular, mas sem dúvida nenhuma é uma experiência no mínimo conturbada. É uma travessia da infância à vida adulta. E este processo é um processo que envolve todas essas crises, esses dilemas, né? Que o espetáculo traz à tona. Então, o espetáculo, na verdade, com muita sensibilidade, ele é um dispositivo de identificação para quem assiste. Por isso que, para quem assiste, não tem como não se emocionar, porque vai tocar em memórias, vai tocar em experiências muito semelhantes, em sofrimentos, né? E tudo isso é muito bacana, porque o projeto ele se propõe não só a apresentar esse espetáculo, mas também criar um campo de debate, de reflexão, onde a gente pode dar voz a quem está ali assistindo, que tem a oportunidade de debater com os atores, né, com os bailarinos, com, enfim, com toda o grupo em si, né? E tem então essa oportunidade de poder pensar a sua adolescência, né? Pensar sobre esses desafios, que são os desafios deste processo do adolecimento. O espetáculo ele traz algo que é extremamente importante
e que, de uma certa forma, a pandemia teve um impacto nisso, né? Que é a importância desses encontros, desses laços com os pares. Porque nesse processo do adoecimento, o adolescente ele vai fazendo pequenas rupturas com a família para que ele possa sair dessa posição de infância, né, de infante, e ele vai buscar referências para se pautar e para se desenvolver fora de casa, com outros jovens e com outras referências adultas, inclusive professores, outras pessoas que têm também um lugar de importância para todos os jovens, né? E isso a pandemia, de uma certa forma, impediu, porque esses jovens foram forçados, assim como todos nós, né, em função de todo um protocolo sanitário, a permanecer num hiperconvívio com aqueles que no processo de adoecimento é necessário que se faça pequenas rupturas, né? Então, o que aconteceu é que esses jovens perderam muito. E hoje nós vivemos um certo temor, né, com relação a isso que são esses jovens, esses adolescentes, filhos da pandemia, né, e que passaram por esse processo de pandemia aí na adolescência. Enfim, o espetáculo então traz essa importância destes encontros, o quanto eles são potentes, saudáveis para os adolescentes, né? O quanto a escola muitas vezes é o ponto de ancoragem para esses encontros, porque é ali que eles conhecem outros jovens, que eles formam grupos, né? Porque a gente diz que os adolescentes vivem em bandos. Então, queria poder aqui concluir falando do quão potente é esse projeto, quão sensível, com quanta sensibilidade esse projeto é vivido, experimentado pelos idealizadores, né, por todos a equipe, a importância que ele tem, a envergadura que ele tem no sentido de promover campos de debates, de reflexão. Ele tem um caráter também pedagógico, né? No sentido da gente poder pensar essas pedagogias do adolescente, né? De como lidar com o adolescente, como compreender, que eu acho que é nosso maior desafio, né? É compreender esses paradoxos que os adolescentes vivem, essa crise que o adolescente vive. Então, esse projeto é um projeto brilhante nesse aspecto, tem esse potencial, é um dispositivo de reflexão e é um projeto de muita sensibilidade.